Maravilha, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Eliseu Aragão aqui, e dando sequência aqui à nossa série Gratidão. Hoje o episódio é mais do que especial. É isso aí. Sabe quando a criatura encontra o Criador? Pois é, se a KMF existe e prospera, é porque há 12 anos atrás, quando tudo ainda era um sonho, essa nossa convidada de hoje abriu as portas da sua empresa pra gente. Mas antes de continuar, deixa eu trazer ela, que me enche de confiança, aquece o meu coração e alarga o meu sorriso. Bem-vinda mais uma vez, minha esposa querida, Karine Fernandes. Muito obrigada, meu amor. Seja você também muito bem-vindo aqui ao Aragão Cast. Vamos junto. Eu sempre falo que é uma alegria para mim estar aqui no Aragão Cast, compartilhando esse espaço e esse momento especial com você. Legal. Né? Mas, acima de tudo, é um privilégio estar com você em qualquer lugar que seja. É muito amor, né? Obrigado, muito amor. E hoje eu tô muito feliz, viu? Tô muito feliz de receber essa convidada. Eu também. Que nós estamos recebendo aqui hoje, porque uma série Gratidão, sem receber essa convidada, não seria uma série Gratidão. Verdade. E a gente fala dela aqui desde o primeiro episódio. Verdade. E você falou que ela abriu as portas da corretora dela pra gente, da empresa dela pra gente. Não foi só isso, não. Ela fez um tour guiado, né? Verdade. Com a gente dentro da empresa dela, escancarou as portas da empresa dela pra gente. Nós ali até com um papelzinho, anotando caneta, tudo, né? Anotando tudo, exatamente. É isso. E até o layout, né, da corretora dela. Escritório. Planilhas e tudo mais. Foi assim, um laboratório, uma experiência gigantesca pra gente, né? Verdade, pra aquilo amor. Que era antes um sonho nosso. Verdade. Não é verdade? Bom, e nós a chamamos carinhosamente de empreendedora madrinha, porque foi ela quem nos deu o primeiro direcionamento no mercado de seguros. Ela literalmente encurtou o nosso caminho e nos deu um atalho na nossa jornada empreendedora. E hoje temos a honra de recebê-la para relembrar aqui essa história, compartilhar aprendizados e, claro, expressar aqui toda a nossa gratidão por ela. Elisete Cocato, seja muito bem-vinda ao Aragão Cast. Obrigado pelo teu tempo. É uma honra te receber aqui, Elisete. Seja bem-vinda. Eliseu, eu que agradeço. Eu fico tão feliz de ver vocês dois assim, crescendo. E eu não fiz absolutamente nada. Eu só plantei aquela sementinha e vocês dois já tinham o dom, né? Legal. E hoje eu fico muito feliz de ver vocês, o profissionalismo, o crescimento da sua empresa, a responsabilidade com o que faz. Porque na nossa profissão não é simplesmente você abrir um escritório, falar que tem uma corretora. É responsabilidade. Perfeito. Tudo que a gente faz é responsabilidade com o patrimônio do terceiro, do que é o cliente. Legal. E vocês são fantásticos. Cada encontro da gente aí nos eventos e pela vida... É uma alegria danada, nossa, né? Super alegria. Super alegria. Mas eu quero corrigir a Elisete aqui. Porque ela falou que não fez nada. Mas o nada dela foi tudo pra gente, né? E, na verdade, ela não plantou uma sementinha, não. Acho que ela já veio com a árvore pronta e plantou lá no nosso terreno, não foi, amor? Verdade. Ô, Karina, mas não. Quando tem pessoas que têm o dom para crescer, na verdade, eu já estava no mercado há mais tempo. Então, na verdade, eu apresentei como funcionavam os bastidores daquele mercado para vocês. Exatamente. Mas se vocês não tivessem empenhados em serem profissionais de verdade, porque hoje em dia em qualquer profissão, ser profissional de verdade inclui muitas coisas, né? Comprometimento, foco, responsabilidade, e vocês são tudo isso. Então, assim, naquele dia que você estava lá no meu escritório de cadernetinha na mão e conhecendo tudo, você já tinha um propósito, você sabia em que vocês iriam focar. Verdade. E vocês são uma dupla perfeita, né, Eliseu? Legal, que bom. Né? Acho que um aí completa o outro. Eu sou com certeza privilegiado, né, Elisete? Porque, olha, que mulher linda. E eu te conheci através dela, né? Pois é. Inclusive, Elisete, aqui nós vamos bater um papo sobre carreira, desafios, né? O impacto aí da nossa
profissão, né, no dia a dia das pessoas. Mas, Elisete, antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você acabou de falar que primeiro você conheceu a Karine. Sim. E depois que a gente se conectou. Vocês se conheceram lá no curso de habilitação de corretores. Não é isso? Sim. Há alguns anos atrás. Me conta, Elisete, naquela época você já enxergava essa potência? Ou a Karine era do tipo que sentava no fundão e ficava ali mais discreta? Conta pra gente como é que era isso aí. Ela era concentração pura. Chegava no curso, depois do trabalho, sentava na frente, pouco papo. Eu demorei a entrosar com ela, porque ela não dava papo pra ninguém, não. Muito fechadinha, Muito fechadaça. Eu que o diga, viu, Elisete? Fechada. Mas, tipo assim, com o tempo que você conhece a pessoa, você vê que, tipo assim, ela é determinada no que ela quer. E quando eu lembro do dia que Karine, a gente conversando no intervalo de aula, e ela disse para mim que ela tinha, o sonho dela era montar a corretora dela, e que aquilo ali estava mais próximo. Eu lembro dela falando isso comigo, isso está muito próximo, e eu tenho que focar nisso. E o dia que ela me ligou, falando que vocês iriam me visitar, porque já estavam montando a corretora, eu fiquei super feliz, porque eu lembrei do dia que ela falou para mim. Legal. Entendeu? Assim, quando a gente conhece alguém que você sabe que veio para fazer a diferença, você percebe isso de início. Legal. Percebe isso de início. Exatamente. E é muito bom, eu fico muito feliz. Eu sou apaixonada com o que eu faço, né? É por isso que a gente faz bem feito. E só contextualizando aqui, Elisete, quando nós nos conhecemos lá no curso de corretor, eu trabalhava já com seguros, né? Sim, Nós já trabalhava falamos numa aqui. outra empresa de seguros. Exatamente. Nós falamos aqui em episódios anteriores, né, da minha trajetória, mas eu era funcionária numa outra empresa e trabalhava apenas com seguro automóvel. Né? Então, essa foi a importância sua na abertura das portas ali da sua empresa pra gente, né? Porque eu me vi do outro lado. Ali dentro da sua empresa, eu me vi do outro lado. Eu me vi como uma empresária, eu me vi como dona de um negócio, né? E antes, quando a gente se conheceu, tudo era um sonho apenas, né? Era só o início ainda. E, inclusive, Elisete, uma história engraçada, talvez a gente não tenha compartilhado isso com você ainda, mas naquele tour guiado lá, né, na sua corretora, a Elisete, a corretora dela fica em Ouro Preto. Para você que não é aqui de Minas, Ouro Preto fica aqui, né, Elisete? Né? Região Ouro Preto, metropolitana, ou já podemos falar que é Ouro Preto interior? Não pertence. Interior. É uma das cidades históricas mais importantes, né? Bem conhecida. Exatamente. E aí eu me lembro que a gente foi para lá num dia de sábado, Sim. Lá para sua corretora, e aí você foi lá, né, gentilmente, com muita generosidade, abriu as portas da corretora pra Lembrando gente. que a corretora estava fechada, que não tinha expediente. Funcionou só pra gente naquele dia. Para nos receber. E aí, obviamente, a gente, como bons alunos, levamos agendinha, né, para poder anotar tudo. Eu lembro que a gente anotou o nome de sistema que você recomendou. Eu lembro você falando pra gente assim, olha, vocês estão iniciando agora, mas começa com a visão de grande. Não começa com planilha de cliente, não. Já inicia com sistema. Esse aqui, exatamente. Contrata esse aqui. E aí eu comecei, né, te fazer perguntas, e às vezes algumas perguntas meio invasivas. Daquele jeito fechadinha que eu era lá no curso, eu era reservada também, né, Eliseu? E a Karine, né? Elisete, me dando cotovelada, sabe, amor? Nossa, você tá perguntando até quanto que... Perguntando sobre o seu faturamento, Elisete. Eu falei, Eliseu, mas peraí, não é assim, não. Pois é. E aí, até pegando um gancho nessa questão do faturamento, Elisete, eu me lembro muito bem que você disse assim, olha, vocês vão iniciar, e aí quando vocês estiverem faturando ali, alcançarem ali um faturamento de 20 mil reais, vocês vão precisar de alguém para ajudar vocês. Exatamente. E aconteceu, Elisete, da forma que você descreveu pra gente, sabe? E a cada passo que a gente dava, que acontecia, o que você tinha nos orientado, a gente ia lembrando de você e sendo grato a você. Sim, porque a gente não cresce sozinho, né? E detalhe, na nossa profissão é importante demais. Hoje vocês já têm uma equipe, né?
E é muito importante porque a equipe é fundamental. Exato. Então, e hoje também que vocês já trabalham com vários ramos, não é mais só automóvel, igual você trabalhava na outra empresa, a gente precisa de pessoas que vão se especializando em cada ramo, para ter atendimento diferenciado. E que bom, né? Eu não sou uma ótima professora, mas você seguiu nos passos e deu certo. Elisete, você é mais que professora, você é uma mentora. Obrigada. Porque o professor, ele é muito técnico, né? Mas nem sempre ele fez tudo que ele ensina. Ele aprendeu uma metodologia, pegou a didática e compartilha. O mentor, ele compartilha o que ele sabe. Ele compartilha a experiência de vida. E foi isso que você fez. Pô, Eliseu, mas isso conosco. que você falou é importante. Na verdade, eu levo isso para a vida. Porque se você é bom em alguma coisa, nós não somos ótimos, a gente aprende todos os dias. Mas se você é bom em alguma coisa, você tem que passar. Isso acontece com funcionários dentro da corretora. Você tem que passar. A pessoa que guarda para si o que sabe, não é sabedoria. Porque você tem que compartilhar os seus aprendizados. Deixar legado. Deixar legado. E aprender com as pessoas também. Às vezes começa uma pessoa novata na corretora. Às vezes ela entra sem saber nada daquilo ali, do dia a dia, mas te traz sabedoria em outros pontos, entendeu? Exatamente. Então isso aí que você está fazendo de que a cada degrau ir contratando pessoas e delegando funções, até mesmo para a gente não ficar escravo, né? Verdade. Porque senão a gente se escraviza. Verdade. E isso aí é fundamental, a equipe é fundamental, delegar é fundamental. O que eu acho muito legal nisso também, Elisete, é a questão nossa, assim, de não nos vermos como concorrentes. Né? De forma alguma. Porque existe mercado para todo mundo e você, no mesmo negócio nosso, você nos moldou e nos formou. Nós não somos concorrentes. Exatamente. E detalhe, eu fico muito triste, por exemplo, na minha região, eu sou amiga de todos os corretores. Sim. Todos. Converso com todos, encontro com todos. O mesmo que eu dei de dica para vocês, tem um amigo agora recente que também resolveu seguir carreira solo. Foi na minha corretora, eu dei as dicas para ele, olha, se precisar de mim, dou um pulo na sua corretora. Já fui, já estive na corretora dele lá em Mariana. E detalhe, nós não somos concorrentes. A nossa profissão, ela é muito desunida. Corretor de seguro aprendeu a se ver como concorrente, como rival. E nós não somos. Tem mercado para todo mundo e, detalhe, tem uma fatia gigantesca do mercado que nenhum de nós ainda chegou. Exatamente. E quando a gente se ajuda mutuamente, que a gente tem também outros amigos corretores né? Que já passaram pela nossa corretora, né, Eliseu, que a gente ajudou dessa forma também e que a gente se vê assim, né? Você mesmo falou em algum momento que a gente não é bom em tudo, a gente não sabe de todos os ramos, então um é especialista em uma coisa, o outro. Liga, tira dúvidas, né? Isso é muito bacana. Eu acho que quanto mais a gente tiver admiração pelos nossos colegas de profissão, Elisete, é o mercado que ganha, né, Elisete? As pessoas que estão por aí sedentas de proteção, né? É elas que vão ganhar com isso daí. A nossa missão como corretor é passar segurança, é passar credibilidade, é ganhar o respeito e a confiança das pessoas. Então, se a gente não respeita um profissional da mesma área, a gente está tirando o mérito da nossa profissão. É isso. Entendeu? Eu vejo dessa forma, eu acho que é assim que tem que ser visto. Fico muito triste quando existe alguma rivalidade. Perder é saudável, a concorrência ela é excelente, ela te faz ficar melhor. Com certeza. Ela aguça ali para você, né, ligar a anteninha e ver o que você está errando. E cada um é bom em alguma coisa, igual você falou. Às vezes tem um produto que você é muito fera, tem outro que eu sou melhor e tem outro que o outro é melhor. E ali a gente vai se alinhando e aprendendo. Trocando as experiências e aprendendo um com o outro. Exatamente. A gente aprende até o dia que a gente vai embora, né? Exatamente. Então, a vida é uma eterna aprendizagem. Com certeza. Lá no interior, eu ouvia, né, que a gente aprende todos os dias e morre sem aprender tudo, né, Elisete? Com certeza. Por aí vai. Certeza. Mas é isso. Ô, Elisete, e quantos anos tem a Elisete Corretora de Seguros? A Elisete Corretora de Seguros nasceu em julho de 2012. Mas eu, como profissional, tenho 37 anos. Entendi. Porque eu vim de banco, passei pelo banco, virei corretor de seguros dentro de um banco. Quando fui demitida do banco, fiquei triste 24 horas. Aí depois uma corretora já me chamou, a tristeza foi embora. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Gente, ó,
Esse é um aprendizado top, né, Elisete? É só um momento. Levou um tropeção na vida, 24 horas só de tristeza. E vambora pra próxima. É o famoso, fecha-se uma porta, abrem duas, né, Elisete? Milhares. É isso aí. Inclusive, Elisete, essa era a minha próxima pergunta. Como é que foi a sua jornada? Sei que você já iniciou aí, né? Mas como é que foi a sua jornada antes da Elisete corretora? Você falou do banco, mas Sim. Como é que foi essa trajetória sua até chegar na Elisete corretora? Na corretora. Olha, nem tudo são flores, né? Como todas as empresas. Não é? Foram tropeções, levantar a cabeça, seguir à frente. Ficar mais forte. Ficar mais forte, sempre. Sempre. A cada tombo é um aprendizado. E foram muitos tombos. Foram tombos, sociedades e vários obstáculos que poderia ter desistido. Mas hoje, graças a Deus, não desisti. Mas quando foi em 2012, que eu saí de uma sociedade, né, de outras duas pessoas, que eu resolvi fazer carreira solo e só bênção. Legal. Entendeu? Mas tudo que eu vivi antes da Elisete Corretora, que foi no banco, depois sociedade durante um bom período, e caindo, levantando, vários tropeços, vários empecilhos, mas eu acho que não existe profissão que seja só vitórias, né? E quando você colhe lá na frente, tudo tem um sabor diferente. Verdade. Acho que é muito melhor. Verdade. E hoje tem muitas situações que eu vivo na minha corretora que eu tiro experiências negativas para poder resolver melhor. Entendeu? Não tem absolutamente nada que aconteceu que eu reclame hoje. Eu acho que tudo tinha um momento para acontecer. No momento certo ali aconteceu. A corretora começou, tipo assim, pequena, não tão pequena, porque mesmo trabalhando com outras pessoas, eu já tinha uma carteira, mas a corretora, eu passei a assinar pela minha empresa, a ser sozinha na empresa de 2012, julho de 2012. Que foi a partir da habilitação sua, A partir da né? habilitação de Isso que eu ia corretores. perguntar, que eu já nem lembrava mais. Quando eu saí do banco, eu não era habilitada como corretora de seguros. Eu chegava a ter mais experiência no mercado do que a própria pessoa que assinava para mim. Então, assim, era só uma assinatura. Sei. Mas aí foi um pouco também de acomodação minha durante algum período, mas depois também foi bom, porque quando eu tirei a minha credencial, eu já tinha uma carteira montada. Então, eu não considero como perda de tempo. Sim. Porque eu não fiquei sentada, estagnada. Eu fui montando carteira. Então, quando eu criei tiramos a habilitação, né? Que a gente fez o curso juntas. Isso. Então, eu já tinha uma carteira. Foi só migrar minha carteira. Então, na verdade, já existia a corretora, você atuando na corretora, mas alguém assinava? Eu atuava com uma carteira dentro de uma corretora de outra pessoa. Ah, entendi. Essa pessoa assinava pela corretora. Entendi. Entendeu? Mas eu me lembro também que nessa época eu já entrei na corretora dessa pessoa com uma carteira. Entendi. E éramos outros 5 corretores. Entendeu? Inclusive, 3 deles hoje já estão também, fizeram o curso, já estão carreira solo. Legal. Entendeu? Deixa eu só contextualizar aqui, Elisete, a gente está falando de assinar, de carteira, né, de habilitação. Sim. Deixa eu só contextualizar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e que eventualmente não estão acostumadas com o segurez, né? Eu já disse aqui em episódios anteriores que o nosso mercado é regulado, né? Então nós, como corretores de seguros, nós somos habilitados para isso, né? Passamos Exatamente. por um curso e ao final dele a gente foi habilitado, né? E a nossa profissão é regulada pela SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados. Então a gente está sobre aí a regulação da SUSEP. Então por isso que a Elisete está falando, né, que alguém assinava por ela, enfim, porque ela já atuava, mas ainda não tinha habilitação, não é isso, Elisete? Exatamente. Muito bem. Essa habilitação mesmo eu consegui em 2012. 2012, junto com a minha digníssima aqui. Exatamente. Foi lá que a gente se conheceu. Poucos meses antes da gente se casar, né? Isso. Inclusive. Exatamente. Você sabe, Elisete, ela eu já não lembro ela de já você te indo contou, buscá-la no curso. né? Ela já te contou como que ela foi parar nessa habilitação? Você me falou, não me lembro. Conta pra ela, amor. Eu Tudo me lembro por que causa você não dele, estava Elisete. muito feliz na empresa que você atuava.
Sim. Mas na verdade não é nem infeliz. Eu acho que você era pouco valorizada na empresa que você atuava. Você tinha mais potencial. Na verdade, a gente sempre tem aquela vontade de ter um negócio próprio, porque eu já tinha feito administração, né, de empresas. Então, eu já tinha aquela vontade de ter o meu negócio. Só que, até então, eu não tinha... eu estava acomodada ali, né? Então, fazia o que me pediam para fazer e era uma funcionária até reconhecida, assim. Era muito legal como que nos tratavam lá e tudo. Mas, o Eliseu, nós estudávamos juntos e nós tínhamos aí um projeto juntos, né, Eliseu? Até o momento, Elisete, eu acho que ela não se via como empresária. Era exatamente isso. E aí eu fui levantando essa luz aí nela, sabe? Foi isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Ela falava muito lá na faculdade, às vezes chegava, né, meio em cima da hora ali, que a demanda estava muito alta, enfim. E aí ela falava até que as pessoas entravam em contato com a empresa que ela trabalhava, pedindo uma cotação de seguro, e que eles retornavam com 3 dias, e às vezes nem retornava, porque não tinha tempo, sabe? Não dávamos conta de tanta demanda. E aí eu fiquei imaginando, gente... Tá sobrando demanda aí para um mercado... Se tem essa demanda toda, isso aí pode ter uma oportunidade de negócio. Exatamente. E aí eu comecei... Que visão, hein? A partir daí eu comecei a cutucar ela, falei... E o pontapé inicial foi dele. Eu acho que é por aí. Ele entrou lá buscou lá na internet, descobriu a Funenseg e falou, olha, tem que fazer isso, isso e isso para ser corretor de seguros, eu já fiz a sua inscrição. Vai lá e estuda. Melhor, você deu o pontapé. Ele deu o pontapé. Mandei para ela a inscrição toda pronta, falei, olha, aqui a aula inicia no dia tal e vambora. A experiência do mercado de seguros foi toda minha. Você já viu que isso é... Mas o pontapé foi sintonia, dele. né? Exatamente. Porque a gente está falando de profissão e você falando do relacionamento de vocês dois, de um impulsionar o outro, na nossa profissão, a minha não foi muito diferente. Eu estava numa corretora de seguros, onde eu tinha uma carteira enorme, mas financeiramente não estava legal. Porque eu produzia muito, mas eu estava deixando ali as coisas mais para a pessoa que era mais dona da corretora, que assinava pela corretora. Sim. E foi o meu marido também que... Aquela coisa, tipo assim, te mostra seu potencial. Exatamente. Entendeu? Às vezes a gente precisa de alguém para dar uma... A minha primeira corretora, ele me deu os móveis de presente, né? Então, não tinha como... Ou abre. Você tem que ir de qualquer jeito. E esse apoio, mesmo a pessoa tendo outra profissão, estando nos bastidores ali, esse apoio é fundamental. Fundamental. Você vai... Tá com medo, vai com medo mesmo, mas você tem alguém ali atrás para te dar suporte. E, inclusive, foi isso que aconteceu. Quando a gente abriu a corretora, que ainda operávamos ali no quarto da nossa casa, né? Eu falei com ele, você fica no seu trabalho, porque eu ainda não tenho segurança se, né, vai dar certo. O apoio é fundamental nessa Foi fundamental. Foi o que nos impulsionou aí, né, Eliseu? Mas... com uma mentora dessa, não tinha como dar errado. Não tinha. O bom de você passar para alguém muito mais jovem que você, como vocês, é que a gente passa só as coisas boas, né? A gente não conta as ruins para não desistir. Aí vai com tudo. A gente pega só as boas e vai embora, né? E deu certo. Não é isso, Eliseu? Ô, Elisete, conta pra gente aqui, na sua visão, qual que é o papel do corretor de seguros no dia a dia das pessoas, das empresas? Qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel hoje é mais de sermos consultores. A gente é muito mais que corretor. Corretor, a gente se limita a credencial, igual a Eliseu falou. Agora, como consultoria, cabe a nós passar para as pessoas a necessidade de proteção. Proteção familiar, proteção de patrimônio, proteção financeira. Perfeito. E nós temos tudo isso, gente. Entendeu? Eliseu falou de seguro de vida lá no início. Eu vou falar só rapidinho. Seguro de vida, para mim, não é uma questão de responsabilidade, não é uma apólice, não. Seguro de vida, para mim, é uma declaração de amor. Perfeito, Elisete. Porque quando você tem um filho, eu tenho um filho que está entrando na faculdade agora, eu tenho responsabilidade de ser apoio para ele até ele se tornar um profissional. Verdade. E se eu morrer? Verdade. Se eu morrer, o meu sonho vai embora comigo, Elisete, e o dele vai por água abaixo. É isso. E, na verdade, assim, essa questão da morte não é e se...
e quando. E quando, né? Exatamente. Porque a morte é certa. A morte é certa. Só que às vezes a gente, por um romantismo, que eu não sei de onde a gente tira isso, que a gente quer maquiar, né, essa questão e acha que a proteção financeira por meio de uma apólice de seguro não é importante, né, Elisete? Exatamente. Ô, Eliseu, é muito comum a gente ouvir frases assim, bem descabidas, né? Como, eu não vou fazer seguro de vida. Faz um seguro, você tem 2 filhos pequenos, se você faltar, seus filhos não vão ter que sair da escola particular, sua esposa vai passar dificuldades. Aí você escuta frases assim, né? Nada a ver. Mas eu vou deixar dinheiro para o Ricardão, para minha esposa. Essa frase Exatamente. É famosa. Essa é clássica. Mas e aí? Foi o Ricardão que fez seus filhos? É ele que vai se responsabilizar pela educação dos seus filhos? Exatamente. Eu acho assim, e detalhe, empresa. A gente tem empresa. Se a sua corretora pegar fogo, amanhã você vai trabalhar onde? De onde vai tirar o seu sustento? Exatamente. Então, assim, todos nós que somos empresários, que temos família, e eu acho que isso é a população geral, né? Verdade. Todo mundo tem alguém que você ama. Sim. E se você ama, então por que você não vai proteger? De todas as formas. É isso. Então, nosso papel é importantíssimo, meu amigo. Legal. Muito, legal. muito E importante. é assim que a gente encara, viu? Sim. Agora, Elisete, eu tenho percebido aí nesses 12 anos de atuação, né? Agora em abril, a KMF está fazendo 12 anos. O tempo passa rápido, hein? Elisete, e aí o seguinte, eu tenho percebido uma mudança no comportamento das pessoas de lá para cá, sabe, ao longo dos anos. Eu percebo que o brasileiro descobriu o seguro como sendo algo além de um amparo patrimonial, entende? Eu acho que o brasileiro passou a entender que uma apólice bem desenhada, ela tem ali um papel de proteção financeira, de proteção familiar, entende? Na tua visão, Elisete, também é por aí? Você também tem percebido esse movimento das pessoas? Sim, principalmente na população mais jovem, que já vem com a consciência de que você demora para construir, mas você tem que ir protegendo o que você vai construindo. Legal. Entendeu? E existem vários produtos que fazem isso, né? Que a gente tem todos eles, né? A KMF também tem todos eles. Exato. E as pessoas têm uma consciência maior. Ou antes a gente tinha que pegar um cliente e desenhar para ele o que um seguro poderia oferecer. Hoje os clientes que já procuram as empresas da gente já vêm sabendo o que querem. Verdade. Isso é mais fácil para nós. É sobre essa conscientização que eu percebi, sabe? Que eu tenho percebido. Você me permite só um ponto? Claro, por favor. Quando eu comecei a trabalhar com seguro, você não tinha nem nascido, né, Eliseu? Com certeza não. Com certeza não. Eu não diria isso, não. Você falou que tem 37 anos de mercado, é isso? Então, de fato, eu não vou dar. Olha, a corretora de seguro não pode mentir. Mas o que acontece? Naquela época, a gente andava pela cidade de Ouro Preto, né? Eu me lembro dos taxistas. Eu ia ainda não tinha Uber, era só o taxista. A gente ia nos pontos de táxi e, vamos fazer seguro do seu carro e tal. Eu ouvi muita piada. Corretor de seguro só serve para tirar dinheiro, seguro é jogar dinheiro fora. Hoje, raramente, você vê uma pessoa entrar numa concessionária e sair com um carro zero sem ligar e confirmar, olha, eu posso sair? Tá tudo certo? São N fatores que influenciaram isso. Conscientização, aumento de criminalidade, de roubo, de automóveis, né? Tudo isso influenciou. Mas a consciência mudou e muito. Verdade. Hoje a gente não vai atrás do seguro automóvel, ele vem atrás da gente. Exato. Hoje, quando a gente fala de seguro, Zé, eu acho que, por mais que é fato, né, o brasileiro tem acordado para isso, né, para essa necessidade, mas ainda estamos muito tímidos, né, em relação a mercados mais maduros, como o americano, por exemplo, que o filho nasce e já faz o seguro de vida ali, enfim. Sim. Então, quando a gente fala de seguro de vida no Brasil, as pessoas logo relacionam a seguro de carro. E se a gente pegar hoje, né, o seguro de carro, que é o mais popular do Brasil, a gente está falando aí de 30% a 35% da frota, no máximo, que está segurado no Brasil. Então, ou seja, a cada 100 carros rodando aí nas ruas brasileiras, apenas 35 deles têm seguro. E isso já é um número bom. Agora,
A provocação que eu faço, Elisete, é assim, o carro às vezes custa ali 100, 150 mil, né? E aí eu tô falando de média, né? De carros mais de entrada. E será que a vida tem preço, né? E aí, na hora de fazer o seguro de carro, como você mesma disse, a pessoa já sai da concessionária já tem essa preocupação. Com o carro Exatamente. segurado e com a própria vida. E às vezes é o mantenedor financeiro, né, da família, e mesmo assim tá desamparado, né, Elisete? E ainda tem um ponto importantíssimo nessa abordagem, que o seguro de vida hoje não é só morte, né, Elisete? Não, é uma proteção em vida. Exatamente. A gente tem, por exemplo, só para citar duas aqui, para a gente não alongar muito. Nós temos a cobertura de doenças graves, Sim. que indeniza no diagnóstico. Sim. Então, ou seja, você foi diagnosticado com uma doença grave, você vai receber o valor que está contratado na apólice. E a cobertura de DIT, né? Duas coberturas importantíssimas. Exatamente. Diárias de incapacidade temporária. Exatamente. Que se você ficar afastado das suas atividades profissionais por doença ou acidente, você pode ir lá e receber aquela diária ali limitado a 365 Inclusive, dias. tive essa experiência, né, Eliseu? Falávamos sobre isso aqui um pouquinho antes. Exato. Que eu tive essa experiência recentemente, quando eu precisei fazer uma cirurgia, né, para religar um tendão do dedo do pé. E precisei ficar em casa, né? Utilizei essa cobertura. O DIT. E uma cobertura complementa a outra. Se você tem uma doença grave, às vezes você tendo ou não um plano de saúde, você pode usar essa cobertura de antecipação financeira do seu seguro de vida por doenças graves para você complementar seu tratamento. E muitos tratamentos que não são cobertos por planos de saúde. É isso que eu ia te falar. Muitos. E, às vezes, a demora para ser autorizado por um plano de saúde pode comprometer a sua saúde, levando à própria morte. Exato. Então, assim, são coberturas assim, importantíssimas. Mas volta lá naquela questão que você falou. As pessoas preferem acreditar que não vão morrer. Ninguém lida com a própria morte. Ainda é um tabu. E cada dia é um a menos, né? Então a gente pode a qualquer momento. A menos. A qualquer momento é a única certeza que a gente tem, mas é uma questão que a gente ainda não consegue lidar. Consegue. Em resumo, Elisete, eu acho que as pessoas precisam se atentar para isso, né? Então, procure o seu corretor de seguros, entenda com ele, apresente para ele a sua realidade. Eu tenho certeza que ele vai desenhar para você a apólice mais correta possível. Agora, se você ainda não tem um corretor de seguros que possa contar, estamos aqui, né, Elisete? À disposição. A Elisete, da Elisete Corretora de Seguros, e nós, da KMF Corretora de Seguros. Onde vocês serão muito bem assessorados. Duas opções aí sensacionais para vocês receberem consultorias personalizadas. Elisete, vamos entrar num outro ponto aqui agora, saindo um pouquinho do seguro. Sim. E a gente falava até disso aqui antes da gente começar a gravar, a gente falava um pouquinho do consórcio. E é inegável que o consórcio cresceu demais, né, Elisete, no Brasil. O brasileiro parece que descobriu o consórcio, não é? Então, Elisete, eu queria saber a tua visão disso daí. Em quais momentos que a gente pode contar com consórcio, que seja para adquirir um bem, ou que seja até para alavancar patrimônio, para poder, para gerar renda, enfim. Qual que é a tua visão sobre consórcio e como que vocês abordam isso lá na Elisete Corretora? Olha, Eliseu, eu vejo o consórcio como uma alternativa para quem vai comprar um imóvel, mesmo porque o consórcio é só a taxa de administração. Se você vai fazer um financiamento, você paga taxas altíssimas. Exato. E o consórcio, para mim, é a melhor forma de programação financeira. Para você comprar um imóvel, para você trocar de automóvel. Eu costumo muito falar para meus clientes, se você tem um carro, ao invés de você entrar no financiamento abusivo, vai pagando uma carta. Você complementa com seu carro e troca de veículo. Perfeito. Se você não tem uma casa, faz uma carta. Quando você sair do aluguel, você faça uma outra, pega primeiro um apartamento com um valor menor, mude, depois você faça uma outra carta e vai alavancando. Vai alavancando. Né? Ninguém consegue comprar uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões de uma única vez. Você vai degrau.
e o consórcio te dá essa oportunidade. Verdade. Se você tem um lote, você pode fazer um consórcio para você construir. Então, Perfeito. assim, empresa, eu vendo muito carta de automóvel pesado e até mesmo de passeio para empresa para troca de frota. Uhum. Enquanto seus veículos estão ali trabalhando, o próprio veículo que está trabalhando já paga a carta do novo para se autossubstituir, porque Perfeito. ele vai ficando velho, ele vai precisar ser substituído. Então, assim, o consórcio hoje, ele está ganhando mercado, porque as pessoas estão tendo essa visão, precisa melhorar, mas estão tendo essa visão que é uma melhor forma de você fazer a programação financeira. Perfeito. Você não entra em financiamento, você está sempre com uma parcela que você consegue administrar e sabe que vai ser contemplado a qualquer momento. Se você, na pior das hipóteses, não for contemplado, o grupo vai finalizar e você vai pegar a sua carta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho o consórcio, assim, E é exatamente isso, é o planejamento financeiro que você está falando, né? Porque não precisa esperar. Tem muita gente que procura, a gente, quero comprar um carro amanhã. Não, né? não. O consórcio não é imediatismo. Exato. Por mais que exista essa isso pra possibilidade, né, cliente. Elisete? Muito. Planejamento. né? Existe. A menos que você tenha muita sorte, você faz o consórcio, você pode ser contemplado a qualquer momento. Ou se você tem um dinheiro para dar um lance, você pode dar. Você mas pode programar, né? o ideal do consórcio é o planejamento financeiro. Você já tem um carro ali, você não tá com pressa, já faz uma carta agora, Exatamente. pensando na troca do seu carro antes que ele desvalorize demais, Sim, para você sim. não perder financeiramente. Uma coisa que eu falo muito para cliente, se você tem aí 20 mil reais, não dá 20 mil reais de entrada e financia. Isso. Você vai estar dando os 20 mil reais, você está perdendo os 20 mil reais. Pega E os 20 olha mil... que você é ex-bancária, né? Eu sou ex-bancária. De números, Fala com propriedade. modestamente, de números a gente entende um pouco, né? Mas o que acontece? Você dá 20 mil de entrada, compra um carro de 20 mil, faz uma carta de crédito. Você vai estar comprando um carro à vista, você não tem dívida e vai pagando uma carta. Depois você pega esse carro, vende e o dinheiro desse você dá de lance. Você pode fazer um carro de 20 mil virar um carro de 100. É só você ter cabeça, administração. Para isso, Elisete, a gente precisa cuidar de dois aspectos imprescindíveis, né? Que todos estão ligados ao comportamento. O primeiro deles é que tem que reduzir a ansiedade. Sim. Porque nós somos imediatistas, né? A gente Sempre, quer né? ir lá na concessionária e quer sair de lá com o carro agora. E o segundo é o planejamento, né? Tem que se planejar para isso, né? O consórcio não é para os imediatistas. Sim, mas você tocou em dois pontos importantes. Ansiedade, imediatismo. A pessoa já, de 18 anos, tirou a carteira, ela não pensa em ter um carro mais humilde, né? Ela quer ter um carro já... Não quer degrau, né? Já quer ir de elevador. Pular etapas. E essa ansiedade te joga no buraco. Você vai adquirir dívida. Se você não conseguir pagar, você vai comprometer seu nome, você vai adquirir dívida. E o consórcio é uma forma de você planejamento. Perfeito. No consórcio, o que eu acho mais bacana, você faz um consórcio aí, você fala, não dou conta de pagar, tudo bem, você vai parar de pagar. No final do grupo, você não vai perder o que você já pagou e seu nome não vai pro Serasa, seu nome não vai ficar comprometido. Ou seja, você está protegido. Você se programa e está protegido. Entendeu? Eu acho o consórcio, assim, bacana demais. Perfeito, Elisete. E aí você falou de um ponto, Elisete, principalmente para os mais jovens, né? Eu acho que isso é muito importante, que acaba se endividando muito, né? Às vezes está iniciando ali a carreira profissional e acaba se endividando com bens que era desnecessário, né? Como um carro, por exemplo. E aí, Elisete, eu lembro até de uma outra atuação nossa, que é no planejamento financeiro propriamente dito, né? E aí, o que a gente tem de números hoje? 70% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida, né? Então, isso passa muito por decisões equivocadas, né? Por antecipar sonho a um custo muito alto, né, Elisete? E eu acho que o financiar um carro, financiar um imóvel, eu acho que na maioria das vezes, é uma antecipação de sonho que custa muito caro, né, Elisete? É, uma antecipação de sonho que pode virar um pesadelo, né? Perfeito. Mas o brasileiro tem uma frase que é muito comum, né? Eu mereço. Eu mereço, eu vou fazer agora e vai ser agora e passa tudo, sai atropelando. E se planejar, igual você falou de jovem,
O jovem, por exemplo, que está começando na programação financeira, primeiro emprego, vai começar a ganhar dinheiro e a investir, ele tem que entender que patrimônio se conquista a longo prazo. Entendeu? Não existe fórmula mágica. Exatamente. Né, por exemplo, para chegar no tempo de serviço da gente, para ter, tipo assim, o carro que a gente tem, não foi esse carro que você tinha quando você tinha 18 anos, 19 anos. Foram anos de trabalho, de erros e acertos, e de errar também muito. A gente só aprendeu isso tudo porque a gente errou muito. Exato. Porque a gente errou muito. E tem que ter essa consciência financeira, controlar a ansiedade, igual você falou, que aí quando você chega, você vê um garoto aí de 18 anos, se ele tiver essa consciência, ele chega nos 30... extremamente bem equilibrado, financeiramente, emocionalmente. Verdade. E é legal aqui a gente ressaltar que nós somos especialistas, né, nesse ramo, falamos porque a gente tem experiência nisso, sim, mas a gente vive isso também, né, Eliseu? A gente tem consórcio, a Elisete falava aqui pra gente que ela ama fazer consórcio. Tenho várias cartas. Já foi contempladas algumas vezes, né, Elisete? Todos os meus carros nos últimos 10 anos são cartas de crédito de consórcio. Legal. Eu tô com um carro, eu já faço a próxima para trocar de carro. Perfeito. É o planejamento financeiro. E eu tenho imóveis comprados com consórcio e tenho outras cartas de imóvel para comprar outros também. É uma forma de você investir. Perfeito. Por isso a importância também que eu entendo do Aragão Cash, Eliseu, porque são informações que a gente está levando para as pessoas. É informação. Sim. Quando nós casamos, por exemplo, a gente não tinha acesso a essa informação. Essa mentalidade. Exatamente. Nós financiamos a nossa primeira casa, né? E depois disso, nós já adquirimos outros imóveis com consórcio. E a gente percebeu a diferença. Então, se você tem a oportunidade, está tendo a oportunidade de nos ouvir aqui antes, né? Há tempo ainda, gente... opte pelo planejamento financeiro, opte pelo consórcio em relação ao financiamento. Como diz o nosso amigo Rick Chester, pega a visão. Pega a visão. Pega a visão do consórcio. Mas vamos em frente, né, amor? Acho que é muito bom, Elisete, porque assim, o nosso objetivo aqui, além de contar boas histórias, né, a gente quer compartilhar experiências, né? Sim. E a gente acredita de verdade que isso pode mudar a vida das pessoas, né? Às vezes, uma dica que a gente der aqui pode ser transformador na vida da outra pessoa e que vai encurtar o caminho dela em milhares de quilômetros, assim como você encurtou o nosso. Mas a gente vive tantas experiências, a gente vê tantos os clientes da gente acertando, errando, a gente também, né? Acertando, errando, aprendendo todo dia, que a nossa profissão, ela é muito gratificante, porque são as coisas, a gente vive de resolver problemas, né? E problemas dos outros, ainda bem, né? E quando a gente resolve os problemas dos outros, a gente tem uma visão diferenciada, porque quando você está fora do problema, você enxerga com outros olhos. É isso. Exatamente. Aí às vezes você não vê... tem a emoção ali junto, né? Outro dia eu fui socorrer um cliente meu, que o carro dele deixou ele a pé, quebrou. E o cara, tipo assim, ele vende produtos lindíssimos, caríssimos, e o carro dele é a fonte de renda dele. Eu peguei de tarde, eu falei com ele, olha, eu não vou nem chamar um guincho pra você não, peraí que eu vou te buscar. Olha, aí peguei meu carro e fui lá buscar ele. Atendimento VIP. VIP, né? Meu cara é gente boa. Aí parei o carro assim e ele foi enchendo meu carro de mercadoria, né? Aí eu virei pra ele e falei, poxa, mas você carrega tudo isso? Aí ele falou, carrego, Elisete. Eu falei, pois é, mas você carrega nesse carro horroroso? Você merece um carro melhor, Porque seu carro é sua empresa, de 4 rodas. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho essencial. Aí passou uns 15 dias, resolveu o problema do carro dele na oficina. Elisete, estou indo na concessionária em Belo Horizonte buscar meu carro novo, eu te ouvi, você tem razão. Aí chegou com um carro lindo, eu falei, tá vendo? Isso aí estimula você a vender mais. Você não vai ficar na mão, e detalhe, às vezes o carro quebra ali, estraga a mercadoria, você não está fazendo uma economia, você está fazendo um serviço errado. Meu caro cliente da Elisete Corretora, você pegou seu carro agora, novinho, para trabalho, já faz uma carta de consórcio com a Elisete, para você trocar o seu carro daqui um tempinho e não ficar com o carro velho para te dar problema e te deixar na mão. Exatamente. E aí você vai ficar com o carro programação novo sempre. financeira, sempre. Perfeito. Elisete, mais uma vez, nós trazemos aqui que nós estamos gravando aqui uma série intitulada Gratidão.
E foi isso que trouxe você aqui. Que lindo, que lindo. Né? Eu adoro vocês dois. Adoro. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo de ver o crescimento de vocês. Quando eu acompanho vocês nas redes sociais, e o Eliseu fala mais que você, né? O Eliseu fala mais. Mas eu fico muito feliz. Eu sou fechadinha. Né? As criaturas já ultrapassaram o Criador faz tempo. Tão lindos. Nós temos, assim, uma imensa gratidão mesmo por tudo, né? Nós já falamos isso várias vezes para você, mas a gente ainda vai repetir isso várias vezes. Porque a gratidão, a gente entende que ela precisa ser expressada. E, além disso, ela precisa ser compartilhada. Hoje, nós procuramos fazer a mesma coisa que você fez conosco. A gente gosta de fazer com os nossos colegas que nos procuram, né? Que está iniciando no mercado. Maravilha. É exatamente esse legado que você deixou. E a gente vai plantando sementinhas e a gente vai tirando aquela impressão que a gente falou lá no início, de que na nossa profissão existe rivalidade. Não existe. Tem que existir parceria, tem que um ensinar o outro. Se eu tiver dúvida, eu ligo, igual você tá fera no consórcio, né? Se eu tiver dúvida, liga, você sabe que você vai ter suporte, que você vai ter apoio. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Fico muito feliz. Eu acho que nós precisamos admirar mais uns aos outros, né, Elisete? Sim, então, você, colega, corretor de seguros, que está aí no seu mundinho ali, meio isolado, procura se conectar com outros colegas que possa contribuir de alguma forma para o seu negócio desenvolver, para você sair ali da operação de corretor de seguros e virar um empresário assim como nós somos hoje. Se nós estamos gravando aqui de forma tranquila, né, Elisete? Sem preocupação nenhuma com o que está acontecendo lá no escritório, é porque nós temos uma equipe. Nós temos uma equipe que nos dá esse sensacional para isso. Não é? A gente treina pessoas, a gente confia em pessoas e a gente cria um legado, né? Perfeito. Cria um legado. A minha equipe é sensacional. É isso aí. Amo. E você falou aí diretamente para os corretores de seguros, mas isso se abrange a todas as profissões. Né? Sim, todas as profissões. Sim. Na verdade, o mundo está precisando de mais empatia, né? Verdade, Elisete. Está precisando de mais empatia. Verdade. O ser humano está se vendo muito assim, individualista, está achando que veio para ficar, e a gente está precisando crer e botar em prática mais a lei do retorno. Fazer o bem para você colher bem rápido, né? E nós experienciamos, Elisete, né? Essa gratidão que a gente tem por você. E você falou aqui pra gente, não me lembro se já na gravação ou antes dela, que você ajudou aí vários outros corretores também. Tem outros amigos corretores que, agora recente, um amigo corretor lá de Mariana, e eu fico feliz com a liberdade que eles têm de ligar e falar assim, você tá onde? Eu vou ir agora. Esse de Mariana é muito gente boa, adoro ele, e sempre vai lá na corretora e a gente vem para alguns eventos de seguradora, a gente se encontra, vem junto, e isso é bacana. Entendeu? Da mesma forma que eu também vou em algumas corretoras. Isso vem da Elisete mesmo? Ou vem de alguém de família, que a Elisete conhece? É de família? Como que é? Eu acho que sou eu mesmo. Eu sou povão. Legal. Eu gosto de gente, eu gosto de ajudar, eu gosto de ser útil, eu não sou aquela pessoa, para você ter uma ideia, a minha corretora, eu não tenho uma sala individual para mim. A minha corretora é um salão amplo, com divisórias em móveis, e que o cliente entra lá na porta da entrada, ele vai ver todas as minhas funcionárias, mas ele me vê também. Legal. Eu tenho que ser acessível. Legal. E nós, você tem que ter gratidão a eles também. Aprendemos direitinho, né, amor? Não foi? Que nós também não temos sala. Não, esse padrão já é muito antiquado, isso já é... Exatamente. Esse negócio de ficar de portinha fechada não existe mais. Elisete, agora, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que por sinal tá muito bom, né, Elisete? Eu ficaria aqui horas. Eu queria saber agora, legal, Elisete, eu queria saber agora um pouquinho da Elisete, família, fora do mundo da corretora. O que a Elisete faz? Qual que é o hobby preferido? Quando você parou para relaxar, o que saiu da corretora? Exatamente. Saiu da corretora, eu tenho 2 pessoinhas que são assim a minha vida, né? Meu marido e meu filho. Legal. Fala o nome deles. O Wagner e o Miguel. Legal. E são 2 pessoas assim que são tudo para mim. Tudo. Show. Tudo que você fala em amor, em gratidão, em realização, eu me vejo neles. Legal.
Entendeu? Eu sei que eu sou essencial. Porto seguro, né? Onde se reconecta. Eles ali. são meu porto seguro. Eu sei que eu sou importante para eles, mas eu acho que eles não têm noção o tanto que eles são importantes para mim. Legal. Para mim, entendeu? Meu filho hoje, assim, eu costumo brincar que se eu fizesse um projeto de como ele seria, eu iria errar. Porque ele é muito mais maravilhoso do que eu consegui imaginar. Que coisa maravilhosa, ele é fantástico. hein, gente? Declaração de amor. Não, total, né? Total. E meu marido, vamos preservar. É o pai do seu filho. Marido, a gente não faz propaganda. Mas meu marido é sensacional. Acho que é Jorge Mateus que fala assim, né? Eu já não tô lembrando muito bem. Marido, a gente não faz propaganda, mas meu marido é uma pessoa sensacional. Agora, me diz uma coisa, vocês têm um cantinho? Porque assim, ó, nós mineiros, a gente gosta muito de um sítio, né? Você tem um cantinho, assim, que vocês gostam, assim, não, qualquer folguinha maior, nós vamos pra lá. É lá que é o nosso cantinho. Vou sair daqui e vou pra lá. É mesmo? Eu tenho um local que chama São Bartolomeu. É um distrito de Ouro Preto. É um distrito até bem famoso. Depois você olha na internet, você vai vendo. E é muito preservado e eu tinha um sonho de ter uma casa lá. E a gente construiu uma casa lá agora, finalizamos recente. Legal. E lá é o nosso cantinho. Quando a gente chega, tem que estar nós três, né? E a gente fica em São Bartolomeu a gente recarrega as energias. Legal. Pedacinho de céu. Vocês estão convidados. Que beleza. Eu acho que essa pergunta aí tinha uma segunda intenção. Eu ia insistir nesse assunto aqui até receber o convite. Estão convidadíssimos. Estão convidadíssimos. Agora a gente já está caminhando aqui, de fato, né, amor? Com o coração partido, mas nós vamos ter que encerrar. Como você faz? Tá acabando. Elisete, vamos fazer um bate-bola? Eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde de forma objetiva, tá? Sim. É pouca coisa. E aí a terceira pergunta você pode elaborar mais um pouco, fica à vontade para poder responder de forma mais elaborada. Um livro que marcou sua vida. Como lidar com pessoas. Como lidar com pessoas. Fica a dica aí, ó. Um conselho que você recebeu e carrega até hoje, que virou amuleto. Um conselho da minha mãe. Nunca faça com os outros o que você não quer que façam com você. Legal. Respeite. Legal. O respeito é a base de tudo. Perfeito. Agora, Elisete, fala pra gente o que significa pra você, Elisete, viver o extraordinário. Viver o extraordinário. Você já leu O Pequeno Príncipe? Um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Ele fala desse livro muito, muito, muito. O extraordinário não tem explicação. O extraordinário é mais sentimento. E você falou da minha família. Eu vivo o extraordinário. Eu cheguei num patamar de vida que eu não esperaria. Legal. Entendeu? O extraordinário para mim é Deus, porque é Ele que me permite viver tudo isso. A gente está nas mãos dele, é merecimento. A gente tem que fazer por merecer todos os dias se você procura o extraordinário. Legal. Extraordinário para mim é ver meu filho com saúde, meu marido com saúde, minha família em paz. É sair do trabalho e ter uma casa para voltar. A gente vive o extraordinário. A gente precisa perder a mania de procurar ter algo que a gente já tem. A gente já tem muito para ser feliz. Muito para ser feliz. Perfeito. Só que a gente acorda todos os dias de manhã e ao invés de agradecer por tudo de extraordinário que nós temos, a gente está sempre pedindo algo mais. Mais. A gente fica buscando sempre por algo extraordinário, mas a gente não entende que o extraordinário é acordar pela manhã. Abrir os olhos. Acordar de manhã, abrir os olhos e falar, Deus, obrigado, eu acordei, eu tô com saúde, eu tenho um local para ir trabalhar. É isso. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, Legal. Meu filho tá dormindo ali com saúde, meu marido foi trabalhar com saúde. Isso é extraordinário. Perfeito, Elisete. Nós todos temos algo de extraordinário. Elisete, verdade, o extraordinário é o simples, né, Elisete? Em todos os episódios aqui dessa série Gratidão, eu fiz essa pergunta para todos, né, amor? Foi. E eu me surpreendo com cada pergunta. As respostas. É impressionante, né? Com cada resposta. Às vezes as palavras são diferentes, mas o contexto é o mesmo. Sim. E isso é legal porque são as pessoas que nos rodeiam, né, Eliseu? Verdade. Então são... Verdade. Isso é um outro ponto importante. Porque, Elisete, isso é muito legal. Parece meio que uma sessão de coach, né? Mas... presta muita atenção nas pessoas que estão à sua volta. Com certeza. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive.
Então, se o seu comportamento não está adequado, às vezes você está refletindo as pessoas que você está convivendo. Nós podemos seguramente afirmar que somos pessoas de sucesso, né, amor? Com certeza. Mas para isso, olha só, nós estamos rodeados de pessoas de sucesso. Extraordinárias. Pessoas extraordinárias. E obviamente que a gente está falando aqui de sucesso, a gente não está falando de pessoas ricas, de pessoas milionárias, né? E talvez seja, né, Elisete? Porque e nem sempre. Talvez a gente já esteja aqui na frente. E quem garante pra gente que ser rico, milionário, é ser extraordinário? Exatamente. Depende muito de onde vem tudo isso, né? Vou cutucar o Eliseu de novo, Elisete, que ele vai te perguntar o faturamento atual. E eu não vou responder. Respondeu nada. Agora eu que vou inverter, vou te fazer essa pergunta. Elisete, mas me conta, você gostou, Elisete? Maravilhoso. Estar com vocês é maravilhoso, né? É sempre muito bom, né? Sempre muito bom. E olha, Elisete... Eu fiquei muito honrada com o convite. E quando vocês falaram em gratidão, eu percebi que, tipo assim, eu fiz algo certo. Isso é muito bom. E a gente tem que continuar fazendo isso mesmo, ajudando as pessoas. Se não pode atrapalhar, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Exatamente. Mas eu acho que isso aí é o objetivo de vida. Tem que ser. Tem que ser. O mundo está muito... As pessoas postam muito nas redes sociais e comemoram muito quando outras pessoas estão com problemas. Tem uma visão maior, tem mais curtidas, né? Mas quando alguém faz alguma coisa de bom, eu, pelo menos nas minhas redes sociais, não procuro seguir nada que me traga notícias que não sejam boas. Perfeito, porque quando você compartilha notícias boas, você atrai energias boas. Eu dizia isso aqui em algum episódio atrás, né? O ser humano tem uma capacidade de vibrar muito com as coisas negativas, né? De vibrar mais com as coisas negativas do que com as positivas. E é um exercício que nós fazemos e que eu te convido a fazer, passar a vibrar mais com as coisas boas. Com as coisas boas. Por isso que a gente está aqui. Comemorar as vitórias das pessoas. Exato, e a gente está aqui exercendo a nossa gratidão por pessoas que contribuíram de alguma forma para que a gente chegasse que fizeram a diferença na nossa jornada. Nós estamos hoje. Elisete, a série Gratidão, ela é curta, né? Porque são pessoas muito especiais. Que bom, obrigada. Mas esse projeto Aragão Cast vai continuar e as portas estarão sempre abertas para você. Surgiu um assunto lá que você queira compartilhar, avisa pra gente, a gente marca, você vem cá e a gente retoma esse papo. Muito interessante o projeto. Muito feliz de ter participado. Vocês são muito especiais. Show. Obrigada. E tenho certeza que vai ser só sucesso. Maravilha. Elisete, agora eu quero abrir aqui o espaço para você deixar aqui a sua mensagem final para quem nos acompanhou até aqui, Elisete. E claro, compartilhar suas redes sociais, a sua ou da corretora, ou ambas, enfim, fique à vontade. E também, obviamente, fazer as suas considerações finais aqui para quem nos acompanhou até aqui. Por favor. Olha, foi muito gratificante estar aqui, muito feliz de ver esse casal maravilhoso. Tá, 2 empresários de sucesso. Sugiro a vocês que são da região, né, metropolitana, que procurem a corretora deles, estarão em ótimas mãos, pessoas extremamente confiáveis e competentes em todos os assuntos que foram citados aqui. E eu gostaria também de deixar as minhas redes sociais, minha região, por favor, próxima, né, o @Elisete Corretora e o @Elisete Cocato. Muito bem. Vão ser muito bem-vindos nas minhas redes sociais também, para a gente trocar ideias e compartilhar ideias. Ótimo. E esse projeto seu, de falar de gratidão, eu achei, assim, excepcional. Legal. Porque quando a gente cresce como empresário, a gente cresce degrau por degrau, aos poucos, com segurança, a gente tem que manter os bons sentimentos. E a gratidão é nobre. Vocês são pessoas nobres. Show. Muito obrigado, Elisete. Entendeu? Muito obrigado por estar aqui. Imagina. Muito obrigado mesmo. Somos nós que agradecemos, mais Com uma certeza. vez, né? Vamos embora, amor? Vamos! Infelizmente precisamos ir, né? Mas a gente vai embora daqui, né? Mas da vida a gente não vai. De jeito nenhum. Exatamente. Vamos embora do episódio só, por favor. Isso. E é isso, galera. Eu espero que você tenha curtido, assim como nós, esse bate-papo gostoso aqui, né? E se você tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E se está nos ouvindo pelo Spotify, 5 estrelinhas?
5 estrelinhas. Por favor, para a gente poder manter e levar essas informações à maior quantidade de pessoas possível, não é isso? É isso. Dito isso, a gente fica por aqui, mas não sem antes te lembrar. A gratidão, ou melhor, o extraordinário está ao alcance de quem vive com gratidão, mas sobretudo com decisão. A gente se vê no próximo episódio. Fui! Um abraço, tchau, tchau.